Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou ler um trecho da Palavra de Deus, onde está escrito em Lucas, capítulo 22. O pacto da traição é de dia e assinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo lá ter com ele ao templo da manhã sendo para ouvir. Estava, pois, perto da festa do Asmo, chamado Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como material, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar seu alvoroço. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que a importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: Ó mestre, te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliário. Aí fazei preparativo, e indo ele acharão como lhe havia sido dito, e a prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que a padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Glória a teu nome, Senhor Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós.
Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começará a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. O maior será como o menor. E houve também entre eles contenda sobre a qual deles parecia ser o maior. E lhe disse: Ei, os reis dos gentios dominaram sobre ele, e os que têm autoridade sobre ele são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim antes o maior entre vós, sejais como o menor. E quem governar, como quem serve. Pois igual é maior quem está à mesa com quem serve. Porventura, não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois que tende permanecer comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai o destino. Para aquele tomai e bebais da minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre trono julgado as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirindar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se convertereis, confirma teu irmão. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negue-me e conheceis. As 2 espadas. E disse-lhe: Quando vós mandeis sem bolsa, sem alforge, alpargata, faltou-vos bem porventura alguma coisa? Ele respondeu: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E os que não têm espada, vêm dar o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malefeitos foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: Basta. Glória a Deus. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também para os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhe: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue,
que corria até o chão. E levantando-se o coração, veio pelos seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante delas e chegou a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, faremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Oh, glória! E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e ancião que tinha ido contra ele: saíste como um salteador com espada o varapau. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não entendeste a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, pretendendo, o levaram, o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu-o de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou Pedro entre eles. E como a cerca criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu é também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizem. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Assim é a palavra de Deus, que diz todos os dias, que se cumpre todos os dias, com esse propósito de muitos negarem a Deus, mesmo servos e servas, que envergonhado, muitos, quando a gente sauda, mal responde, para não ser chamado crente. Assim como Pedro negou Jesus, muitos negarão até o dia de hoje. Se corriges, caros servos e servas de Deus, que um dia você vai precisar deste grande Deus. Glória a Deus.